Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente. Mais um programa Papo de Negócio e Franquia. Hoje é um programa muito especial, é o número 51. Opa, Já. tá faltando alguma coisa aqui. O 51, que é a idade dos dois. A idade nossa, aí você tá com quantos anos, Beto? Eu falo você primeiro. 50 e alguma Eu tô com coisa. 50 e aí. pouco, né? Bom, nós estamos aqui hoje com o Alberto Carneiro, que é o fundador da Casa do Pão de Queijo, o cara que introduziu o pão de queijo aqui em São Paulo, através do pai dele, vai contar a história da avó dele, e é um dos ícones aí do franchise no Brasil, que ajudou a desenvolver essa indústria que hoje é tão grande. Então nós vamos ter oportunidade hoje de falar bastante sobre franquia, sobre a Casa do Pão de Queijo, sobre mercado de alimentação, tá? Estou aqui com o Felipe. Obrigado, Felipe. Bem-vindos a mais um Papo de Negócios. Muito bom. E a gente queria primeiro, Alberto, te agradecer por você ter vindo. Sei que você é um cara super ocupado. Largou o golfe hoje para vir aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Depois de tantos anos, né? Já uns 30 anos. Longa data. De longa data. Há quantos anos vocês conhecem já? Acho que nós trabalhamos junto quando em 86, 87? Foi 87. 87. Foi um dos 87, primeiros foi projetos 88. de franquia da Eu estava Global. lembrando outro dia do Zé Manuel. Aliás, uma homenagem aí Nossa, ao nosso grande grande amigo. amigo Zé Manuel, já falecido. Era o cara que ajudou, né? Como é que chamava aquela agência de publicidade que ele trabalhava? Eu trabalhava com o Na pessoal MPM, da né? MPM, que tinha feito a Green, que era para ser a empresa, o braço de franquia, né? De atendimento a empresas Eles foram franqueadoras, pioneiros, né? Olha que legal. Ficava ali no E Pacaembu. era uma agência enorme. A MPM era na época Era uma das maiores do maior Brasil. agência Era do maior, Brasil, né? acho, aqui no critério lá de faturamento e tal. Eu nem sei se existe hoje, mas Não, foi comprada. Houve uma daquelas foi uma comprada, dessas né? compras aí que se juntou a esses grupos de comunicação de fora. Mas vamos começar primeiro contando um pouquinho exatamente dessa história, né? Como é que nasceu o pão de queijo aqui? Casa do em Pão de São Paulo, Queijo. a Casa do Pão de Queijo. Ela nasceu em 67, né? Quer dizer, não fui eu que trouxe para cá, era uma receita da minha avó, meu pai engenheiro. A sua avó era de Uberlândia. De Uberlândia, fazia pão de queijo na casa do meu pai aqui no Pacaembu. Um dia o Belarmino, dono do Rubaiá, provou o pão de queijo, pediu para ela fazer um pão de queijo um pouco mais de quantidade, para ele, se ela topava fornecer para o couvert do restaurante. Ela falou que topava. Dessa pequena produção ali no centro de São Paulo, meu pai viu um espaço vago. Meu avô, Alberto, também teve a ideia, falou para ele, faz aqui uma loja para vender o pão de queijo da sua mãe e tal. Então ele resolveu abrir, teve uma criatividade enorme, né? Chamou de Casa do Pão de Queijo. Legal. E realmente foi uma loja que nasceu para vender pão de queijo. Foi um fenômeno. Chegava a vender 40 mil pães de queijo num dia, ali perto da Vila de Carvalho, no Lago do Aroche. Nossa, que loucura, 40 mil por dia. 40 mil Não, por e dia. lá naquela época era um lugar super nobre. O centro ali ao redor da Praça da do República era onde você tinha os advogados, médicos. Era o lugar mais nobre era que o tinha do centro, né? chamado Centro Novo, ali, Barão de Tapetininga, 24 de Maio, o Mapping. Era uma região muito efervescente e tal. Depois o pão de queijo foi entrando no cardápio aqui de São Paulo. Muitas lanchonetes acabaram colocando faixa, pão de queijo, temos pão de queijo, e o pão de queijo foi migrando gradativamente para o Brasil todo, virando hoje, pode-se dizer que é um snack nacional, né? Sim. Você vai em qualquer lugar do Brasil, qualquer hotel, qualquer café da manhã, e você vai encontrar pão de queijo. E eu acho que como tirar o pão de queijo de Minas, a gente pode dizer que a gente foi o precursor realmente lá atrás, em 67, a expandir o hábito do pão de queijo, né? E aí você, quando foi que você viu a possibilidade de fazer franquia? A Casa do Pão de Queijo se transformou ao longo dos anos numa loja de salgadinhos.
Quer dizer, o centro foi mudando de perfil, de público. Muita gente ficava no centro e não podia voltar para casa na hora do almoço. A gente existia lá na época uma pessoa responsável. Meu pai se manteve na engenharia, mas tinha um gerente tomando conta do negócio. Foi autorizando ele a crescer, aumentar a linha de produtos. Então, gradativamente, cheguei a ter, sei lá, 50 tipos de salgadinhos sob essa bandeira Casa do Pão de Queijo. Esse local deu muito certo. Então, a gente até a partir de 67 até 86, nós chegamos a ter 14 lojas. Essas 14 lojas eram próprias e de pessoas da família. Essas lojas de pessoas da família eram o embrião do futuro sistema de franquia da Casa do Pão de Queijo. Eles já tinham algum tipo de contrato com essas pessoas? Não, era um contrato, era um relacionamento familiar. Era um primo que falava, eu queria ter uma Casa do Pão de Queijo, meu pai autorizava, a gente garantia o fornecimento de produto, estabelecia com ele uma margem. Nós estamos falando aí de um Brasil com uma inflação altíssima na década de 80, então essa relação de ecossistema, onde preço e venda, preço de venda, preço de custo, essa confiança era muito importante para o pequeno empresário tocar o negócio dele. Então a gente tinha uma base de pré-teste, tanto de produto, marca, distribuição, controle, venda, ponto de venda. Dessa maneira que eu conheci o Paulo, na época, iniciando o grupo, a consultoria dele, que nos ajudou a fazer o primeiro contrato de franquia, os primeiros manuais. Tudo isso nasceu em 87, mais ou menos. E acompanhando essa estruturação da franquia, veio também a definição de que nós íamos voltar às origens. Quer dizer, a gente tinha que voltar ao foco e transformar o pão de queijo na estrela da loja. Surgiram ali os pães de queijo recheados. Foi aí que você montou aquela loja lá na Augusta, né? Isso, que foi a primeira loja com a logomarca da vovó, que foi feita pela MPM. Que a MPM criou, né? A MPM tinha um designer lá, um cara muito famoso hoje, muito competente, o Narita, que criou a nossa logomarca. E ela é real, quer dizer, ela traduz efetivamente o que foi a nossa história, quer dizer, a origem do pão de queijo da vovó Artêmia. E a partir de que é a imagem da sua avó, isso, que essa usou como logo, né? Então o meu papel foi implantar mais lojas com pessoas desconhecidas que eram treinadas, orientadas a construir a sua loja, operar a loja. Foi nessa época que você entrou mais no negócio? Essa foi a fase, eu tinha na época 20 e poucos anos, 24 anos. E virei um franqueador. Foi aí que começou também a Associação Brasileira de Franchise. Então, começou tudo junto. Os primeiros consultores lá, as primeiras marcas. Na época, pouca gente fazia... As primeiras feiras. As primeiras feiras. E a gente, de lá para cá, tem permanentemente repensado o mix de produto, repensar a arquitetura da loja, a maneira... A fabricação, né? Você tinha aquela fábrica lá na Barra Funda. Houve uma evolução de tecnologia para a gente poder atingir o Brasil inteiro com a mesma qualidade. Quer dizer, hoje o pão de queijo é um produto super congelado, ele chega com a mesma qualidade em Manaus, em Cataratas do Iguaçu, onde for ele está... Você poderia até exportar, né? O produto. Poderia exportar, se não fosse aí, até esses dias no jornal tem saído muita coisa sobre as barreiras que eles impõem a produtos brasileiros. Por exemplo, o pão de queijo com um determinado índice de queijo, ele tem dificuldade tarifária, ou de barreiras tarifárias, mas é possível, sem dúvida é possível. E a gente está vendo hoje essa área de alimentação fora de casa e dos cafés, principalmente, é uma área que evoluiu muito, né? A gente saiu dos cafés de botequim para os cafés de quiosques, lojas mais bonitas, em shopping centers, em rua. E aí depois o Starbucks entrou. Você acha que o Starbucks ele criou um novo nicho de um café mais sofisticado, um café lounge,
E como é que você consegue ver hoje esse mercado onde você está? Você é mais uma cafeteria? Você é mais uma loja de alimentação? A gente viu o mercado de café expresso praticamente nascer, né? Na década de 80 você tinha dificuldade até para conseguir uma máquina de café para abrir uma loja. Era um processo trabalhoso, encontrar só locação de máquina, você encontrar uma máquina semi-nova para abrir um ponto e tal. O segundo problema que você tinha é o próprio torrefador de café não fazia blend para café para expresso. Então o café era feito com muita gramatura, você tinha cafés muito fortes, até o pessoal falava, o café expresso é forte, não é forte, aquele era meio queimado, aí tinha que tomar com chantilly, então a gente viu tudo isso acontecer. Depois houve um aprimoramento do café no Brasil com a chegada de marcas de fora, como o Café Illy, Lavazza, uma preocupação aqui de alguns plantadores de ter café de origem, você tem o Astor, Feu, muita coisa aconteceu nesse mercado de gourmet por conta da abertura, né, do início da década de 90. Então chegou vinho melhor, chegou presunto, chegou tudo melhor. Então o café veio nessa onda de melhoria continuada. Os torrefadores passaram a se preocupar em fazer o blend para expresso. E a gente estava ainda, operadores de lojas, ainda muito limitado a pontos de venda pequenos, porque os shoppings não davam muita exclusividade a ninguém, então você tinha que ter, você se deparava com várias cafeterias no mesmo piso do shopping. Então ninguém estava ninguém se atrevia muito a ter lojas grandes. Esse panorama começa a mudar, a chegada do Starbucks é um marco importante, porque eles tiveram, graças a um capital muito grande, né, um acesso a recursos, né, uma empresa gigantesca, global, quer dizer, o dinheiro que foi colocado aqui foi um dinheiro que veio da matriz, não é um dinheiro de um franqueado local. Até no começo foi, mas era uma joint venture. Essas lojas já nasceram muito, vamos dizer, com custo. Parrudas, né? Com uma coisa inusitada. É como você fazer não sei qual é o comparativo. Você tinha um parque de diversão, de repente alguém inaugura o Hopi Hari. Você fala, pô, mas o parque que eu tinha estava bom. Tinha rodas gigantes. O cara veio para... Você também faz o Hopi Hari. Você fala, pô, ele não estava tão preocupado em fechar a conta. Ele queria mostrar o conceito. Então, tinha dinheiro para investir. A reboque disso, o que vem? O brasileiro que estava começando a receber o café, vinha recebendo o café de pé, com pouco conforto. Ficava de pé lá muitas vezes com a própria loja oferecendo um café grátis. Esse tomar café fisiológico foi tomando lugar o café programa. Então esse programa ele só consegue ser possível se você está olhando para a praia, se você está num calçadão, se você está, né, em Paris, você vê os cafés, você senta no café, gasta 15 euros porque você está olhando para a Torre Eiffel. Mas no Brasil você vai sentar no meio da rua para olhar o quê? Né? Então quando o pessoal faz essas lojas muito sofisticadas, com música, com sofás, com conforto, evidentemente que o consumidor tira o dinheiro do bolso, gasta, etc. Não necessariamente isso vai dar certo, esse é outro problema, você vai voltar o dinheiro, você vai dar lucro, isso é outro problema. E o desafio do franqueador é que ele tem que pré-testar esses modelos. Então eu, como franqueador, eu fiz isso, venho fazendo, eu tenho que fazer lojas um pouco maiores, diferentes do que nós estamos fazendo hoje, para provar ao franqueado que ele pode fazer um investimento 2, 3 vezes maior do que ele vinha fazendo, para ter um público, às vezes o mesmo público, mas gastando um pouco mais ou em momentos diferentes, etc. Então eu acho que esse movimento todo de sofisticação, de aumento do tamanho ou da chegada de outras cafeterias é muito bom para o mercado, porque está levantando a barra, o nível, puxando a qualidade para cima. Isso é verdade. Então para a gente é muito bom também. Bom, legal. Fala um pouquinho, Roberto, na sua evolução, você teve
num determinado período, uma entrada de fundo de investimento na empresa e depois você recomprou. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Eu acho que tem muito franqueador que sonha em ter um fundo de investimento entrando de sócio. Basicamente o que você tinha no final, anos, era 99, 2000, você tinha o quê? Dificuldade, ainda existe dificuldade de acesso a capital, né? Para o pequeno, médio empresário. Então você tinha lá um plano de investimento, não tinha recurso para fazer, você tinha que ser tudo ao mesmo tempo, você tinha que ter loja própria, fabricar, fazer logística, fazer marketing, treinar. Tudo isso requer muito dinheiro e a gente via uma perspectiva muito boa de crescimento, mas precisava de capital. O surgimento da indústria de private equity abriu essa possibilidade. A gente fez um deal com o pessoal do Pátria, foi muito interessante, foram 8, 9 anos de convívio, ajudou tremendamente esse capital a gente a crescer, a profissionalizar a empresa. Você mudou de patamar, né? A empresa ganha, como eu costumo dizer que eu fiz um MBA junto com eles, Isso é toda a gestão, tudo fica muito mais profissionalizado. Chegou um momento que eles tinham que fazer o desinvestimento, todo esse pessoal investe, tem um momento de sair. No momento da saída, um outro fundo de private equity me convidou a comprar junto com ele. Então eu fui para um segundo momento de private equity. Esse segundo fundo, que era ligado a um banco sul-africano, era dinheiro da tesouraria do banco. Então esse fundo precisava, por conta da crise americana, precisava de parar de investir em empresas privadas. Uma decisão do Banco Central da África do Sul. Então eles falaram, olha, nós vamos precisar possivelmente vender o ativo. Você tem interesse e tal? Eu me organizei então para recomprar uma situação aí um pouco fora do normal, porque aconteceu de ser um sócio que era, na verdade, um banco, não era nem um fundo, né? Então a gente está hoje só com a família de volta à origem. Essa é a nossa saga aí. Mas, sem dúvida, a empresa para chegar a ter um sócio desse tipo tem que estar muito preparada, ter os seus números muito em ordem, ter a sua visão do que fazer no futuro muito clara. Eles em geral vão querer sempre ouvir o que você tem para fazer e se é consistente aquilo que você está se propondo a fazer ao longo de anos, que aí sim eles vão ver valor e vão poder te ajudar a chegar nesse... Né, Legal. Então, tá, vocês já tentaram levar o produto, o pão de queijo de vocês para o varejo, para os supermercados? Pretendem seguir esse caminho ou vão ficar só na... Aliás, por que por que ainda não? A gente teve um período atendendo o supermercado e a gente viveu alguns dilemas. Um dos dilemas é cultural. A empresa que é gestora de franquia, ao mesmo tempo ela é indústria, ao mesmo tempo ela tenta virar um player de supermercado, ela entra em conflitos permanentes ali de energia, foco. Então o supermercado é uma área que a gente não descarta voltar, mas ela sem dúvida vai dedicar ou forçar a empresa a se dedicar a aumentar a linha de produtos, fazer alterações muitas vezes de receitas. Tem vários desafios muito específicos de quem vive para vender para supermercado, que é a mesma dificuldade que quem é de supermercado sonha em ter lojas ou ser franqueador. Quer dizer, também existe uma grande distância entre o ótimo player de supermercado, ele querer virar um operador de loja de shopping center ou de franquias ou de varejo. Mas a gente está vivendo um momento que todo mundo está tentando adotar uma política de multicanais, de tentar atingir o consumidor de diversas maneiras. E você mesmo, além da franquia, vocês usaram o licenciamento, vocês usam, né, o licenciamento para os displays, né?
Eu não sei quantos pontos de mas- venda você tem com display. Mas o licenciamento também gerou para a gente uma quantidade de... uma dispersão também. Eu não acho que Hoje ele é muito representativo? Não, ou ele é muito pouco Ele é representativo. pouco Eu representativo. diria para você que o pão de queijo hoje se divide quase meio a meio entre lojas próprias e lojas franqueadas. Quer dizer, Basicamente é a loja. dedicação é ao nosso formato de loja, quer dizer, os seus diversos formatos. Tal. O licenciado, ele perdeu espaço dentro das nossas prioridades. Supermercado... Mas qual que é a razão? A razão, ela... O licenciado não cuida tão bem do produto O licenciado não... que nem o... Sem dúvida. Ele deve ter o foco dele também, Na né? média, Tem um negócio dele. na que é o média foco principal. eu acho que aconteceram várias coisas. A principal, vamos pegar o setor de posto de gasolina, loja de conveniência. Isso. O que aconteceu? Todas as companhias foram nossas clientes e parceiras no passado. Todas elas estavam, na minha opinião, com o melhor formato de food service que eles podiam ter, pré-testado. O cliente saía do carro, sabia quem era a marca, de onde era o produto, como era, quanto custava, tudo. Um belo dia, as companhias começaram, uma a uma, a definir que deveriam ter a sua marca própria. E aí que começou a bagunça, na minha opinião, do licenciador estar dentro das conveniências. A conveniência passou a ter um ciúme da marca consagrada versus a marca... Ele queria adotar a marca a dele. marca que ele está querendo construir. Então eles gastam fortunas de dinheiro na televisão, no rádio, onde for, e acabam tendo pouquíssima consistência de serviço, porque não é a praia deles. Não é. Então esse operador de posto, tipicamente, ele está sendo pressionado pela companhia a ter o modelo que algum executivo lá de gabinete, com uma consultoria qualquer, definiu que aquele é o modelo marca própria da companhia. Só que tem que avisar o cliente. Eu acho que o cliente hoje está deixando de gastar dinheiro nessas lojas porque está encontrando produtos com baixa consistência. Então, esse ambiente de competição não é bom para quem licencia, porque você fica... Eles podem vender meu produto frio, eles podem deixar faltar, Isso mesmo. eles desfocam, né? Então, a gente tem sido muito mais criterioso com a concessão do licenciamento. Ele vai continuar existindo, mas mudou bastante. Mas eu tento comparar sempre com outras experiências, e principalmente lá fora. Não sei se você conhece o case do Cinnabon, que tinha só aquela cafeteria baseada lá no Cinnabon, e aí eles começaram a fazer parcerias, inclusive fizeram com o Burger King, para entrar no café da manhã do próprio Burger King. Talvez aí a qualidade do parceiro possa mas é fazer a diferente. diferença. Eu acho que E eles cresceram assim, nós estamos falando de... exponencialmente. Aí seria o co-branding, esse é outro jogo. Acho que o licenciamento, como a gente tinha concebido, era realmente para o posto de gasolina focar nas bebidas frias, focar naquele mini mercado. O food service dele deveria estar, na nossa opinião, satisfatoriamente atendido com o nosso mix. Quando ele começa, eu vou ter um mix 3 vezes maior, ele vai ter uma complexidade gerencial que vai terminar em baixa qualidade para o consumidor e baixa rentabilidade para o operador. Baixa rentabilidade. Então, hoje o que eu não vejo nenhuma operação dessas de posto com um formato realístico para a média do Brasil. Pode ser que funcione para uma ou duas flagships aí, mas em termos de consistência é bastante duvidoso para mim o que eles vêm fazendo. Hoje, quais os modelos de franquia que você trabalha? Basicamente a loja, ou você tem o carrinho, alguma coisa assim? O que a gente procurou fazer primeira coisa foi tentar se adaptar um pouco à quantidade de empreendimentos imobiliários aí que estão surgindo, que comportam uma loja de venda relativamente pequena. Então a gente teve que adequar o investimento a esse faturamento.
para você poder obter Certo. rentabilidade e retorno e tal. Então a gente tem um modelo de loja mais simples, que vai indo muito bem. Quantos metros, mais ou menos? São áreas de 12 a 20 metros Tá. quadrados, quer dizer, é um quiosque com Tá. um sitting ao redor, que conseguem estar em shoppings no interior, em outros lugares do Brasil, faturando os seus 40 mil reais, 45 mil reais por mês, com um bom resultado. Qual que é o investimento de uma loja dessa? Essa loja, nós estamos tentando que fique perto de 120 a 150 mil reais. É bastante É interessante. o bem modelo atrativo. mais econômico que nós temos agora. Já fizemos na feira de franquia, tivemos lá mais expondo. Esse quiosque foi muito bem aceito. Nós temos um kart agora, que é um negócio mais barato ainda, que estaria um investimento na faixa de 50, 60 mil reais, mas esse está numa fase de teste. Nós estamos com 11 pilotos aí, não está liberado ainda para concessão desse tipo de mini franquia aí. Nós temos uma loja padrão, que é uma loja já de 30, 40 metros quadrados, com uma área de sitting, e temos também algumas operações que estão sendo avaliadas aí de espaço maior. Já temos lojas de aeroporto aí de 90 metros. Então, Legal. isso tudo está sendo monitorado para ver qual é o local que efetivamente vai comportar. Você sente que existe uma tendência de concentração dos franqueados, menos franqueados e mais lojas, ou você ainda vende muita franquia para marinheiro de primeira viagem no setor? Eu não diria marinheiro de primeira viagem. Acho que ele pode ser a primeira loja de alimentação de um empreendedor que veio ou tem outros tem negócios. outro negócio. Né? Tem casos de gente que tem outros negócios de alimentação e tem uma casa do pão de queijo. Tem casos em que a pessoa tem 2, 3 casas do pão de queijo. Então, tem gente que nunca teve nada. Qual o índice de concentração? Quantos por cento tem mais de uma loja de toda a rede? Você tem esse número? Eu devo De ter... 2 para cima. Pode ser 2, 3. Eu devo ter 30% da rede, a 40% da rede são Tem de mais franqueados de de mais de uma uma unidade. Porque isso é uma tendência que a gente viu lá fora. Lá nos Estados Unidos é muito forte a concentração. Aqui Porque no Brasil, aumenta a profissionalização. Eu diria para você que o grande problema do Brasil ainda está nessa parte tributária, onde o crescimento ele penalizado. Ele não é incentivado, ele é penalizado. Então, se o sujeito não tem lá 3 pessoas na família para ter cada loja num nome, já vira. Então você vê que vira confusão. Se ele for debaixo do mesmo nome, ele vai pagar mais imposto. Então ele tem que ter a mulher numa loja, o marido na outra, a filha na outra, e assim vai, né? E quantas unidades próprias você tem? Nós temos hoje 22 lojas próprias. 22 lojas próprias. Todas elas estão próximas? Todas em aeroportos. Todas em aeroportos. Nós vamos ter agora mais 2 lojas em shopping. Mas a sua tendência é aumentar a loja A própria? minha tendência é ter Mais loja própria? mais loja própria dentro de um índice não superior a 30% do total da rede. Tá. Hoje a rede está com Perto de 300 lojas. 300 lojas. Quando você fala em pontos de venda, que é um número maior, Aí você vai somar licenciados, você vai somar o mesmo CNPJ que tem 2 locais diferentes, aí você começa a esticar um pouquinho. Não é nosso. Nós não estamos nessa praia de falar que nós temos 1 milhão de lojas, né? Não é nosso. Nossa. Não queremos subir em ranking, ficar em primeiro lugar, nada disso. Fala um pouquinho da sua experiência internacional. Eu sei que ela correu há muitos anos atrás, talvez numa época que era muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente vê a internacionalização muito grande, muito mais fácil. Talvez falar mais da possibilidade de você, porque o pão de queijo é um produto que todo mundo que experimenta adora.
Então eu não entendo por que a gente não consegue. Já vi iniciativas lá nos Estados Unidos, já tem gente vendendo pão de queijo lá, americanizado. Então, acho que você falou americanizado. Você fala assim, então, se você falar, eu fui para o Líbano, cheguei no Brasil, comi comida árabe, ela era igual. Certo? É possível. Realmente você consegue comer igual. Sim. Comer pão de queijo igual ao brasileiro fora do Brasil, existem dificuldades. Então você vê, o queijo da canastra tem uma disputa, uma discussão tal, para ele sair de Minas. Não é sair do Brasil, é sair de Minas. Então, existem coisas ligadas à receita do pão de queijo, ao pão de queijo que a gente considera o produto que vai realmente virar um hábito, que a gente vai precisar quebrar essas barreiras. Então, minha experiência lá fora, vamos falar sobre isso. Eu resolvi fazer uma fábrica na década de 90. Escolhi a Espanha. Eu não podia mandar queijo daqui para lá. Então eu tive que chegar lá, pedir para um laticínio espanhol fazer queijo mineiro. Você já imaginou o que virou? Quer dizer, o queijo vinha leite de uma vaca que comia um capim diferente. Tudo diferente. A bactéria que eu precisava levar do Brasil para lá, o coalho, eu não conseguia por problemas sanitários. Eu levei contrabando, né, de coalho para lá. O sujeito lá na Espanha, dono do laticínio, ficava apavorado de ter que usar uma bactéria que veio do Brasil, contrabando praticamente, para fazer um queijo que ia ficar parecido, que ia juntar com a margarina, que também não era igual, porque lá não é de soja, é de sei lá o quê, ou a manteiga não, tem outra característica. Polvilho também. Então, no final, você tem uma trabalheira enorme para fazer um produto que se distanciou do original. Então, o sorvete Häagen-Dazs é igual aqui, é igual nos Estados Unidos, é igual em Paris, é igual. Né? O Big Mac é igual aqui, igual nos Estados Unidos. Por que o pão de queijo, né, por N barreiras, ele tem que ser diferente nos Estados Unidos, diferente. Então, hoje o que está acontecendo alguma coisa. Acho que se um francês vem para o Brasil e come croissant, ele cai da cama. Né? Ele fala, pô, quem falou que isso aqui é croissant? Né? É verdade. Não tem nada a ver com croissant, é só um pão folhado. E o pão de queijo, provavelmente nós vamos comer muito cover de pão de queijo pelo mundo, mas não vai ser o pão de queijo do Brasil. A gente tem esse sonho de um dia fazer o pão de queijo do Brasil, realmente chegar lá. Algumas empresas estão exportando, estão tendo sucesso. Esse pão de queijo está indo ainda muito para a comunidade brasileira. Congelado. Tem um grande caminho pela frente para chegar no consumo dos outros latinos, ou chegar no consumo do americano real. Então, o futuro, eu acredito, é promissor. Acho que o pão de queijo vai ser, ano a ano, década a década, um snack mais conhecido no mundo. Quem sabe um dia vai ter lugar nesses lugares para uma casa do pão de queijo, uma empresa, uma loja focada, que a somatória dos produtos toda agrade esse consumidor e que a gente venha a ter lá fora algumas operações próprias para testar. Eu acho que esse é o caminho, né? Então você montar tem que algumas operações próprias. Então nós chegamos lá em Portugal, na esteira dessa loja da Espanha, fomos comprar ponto lá, loja tal, os shoppings bloqueando, porque já estava vendido o café expresso para outras 3, 4 marcas, e lá eles respeitam essa lei. Sim. Essa lei, entre aspas, de mix. Então você tinha que ter uma casa do pão de queijo em Portugal sem café. Nossa Senhora. Então, você vê, aí não viabiliza. Então você tem que começar a pensar tudo de novo. Com o que a pessoa vai tomar, vai comer pão de queijo com o que e tal. Então, os Estados Unidos provavelmente é um ambiente também hostil. Você vai chegar em determinados malls lá e vai ter bloqueio de mix, ou vão te convidar para um corredor que não é o melhor corredor. Então, os desafios, e a gente está vendo aí com as marcas que foram para fora, o quão difícil, é desafiador. E precisa de capital mesmo. Mas eu acho que você tem um diferencial que, logicamente, tem os riscos, tem tudo, mas é o que você falou.
não seria o momento de você tentar montar uma Olha, eu própria... tive com você naquela convenção da IFA, lá nos idos dos anos levando 80. pão de queijo Sentei na num, mala. sentei num round table com o cara do Red Lobster. Era uma discussão sobre internacionalização de franquia. Internacionalização de franquia. Era o que era? Os americanos queriam exportar franquia. Senta um tupiniquim lá e inverte a pergunta pro cara. Não, eu tô vindo do Brasil aqui, eu queria fazer pão de queijo, fazer minhas lojas aqui nos Estados Unidos. Os americanos me olhou, falou, que é isso? Essa IFA abriu, tem esse cara querendo vir para cá. Isso aqui era uma conversa para americano sair, né? Não é para brasileiro chegar. Mas ele falou um negócio para mim, ele falou, olha, primeiro, domine ou explore os limites do seu mercado local. Acho que o pão de queijo, a casa do pão de queijo tem muito ainda para fazer no Brasil. O Beto Saraiva fala a mesma coisa. E aí, a partir dessa consolidação muito, sabe, bem feita, estruturada do nosso mercado de origem, aí você vai tentar, realmente, profissionalmente... Mas você tem planos de... Tenho planos. Eu tenho meus filhos já estão na empresa. Nova York, Europa ou Estados Unidos? Qual que você acha que seria o caminho? Eu não sei. Tem dia que eu acho que o Oriente, lá, a China da vida, vai estar muito mais aberta para tudo que vem de alimento que vem de fora, hábito que vem de fora. Tem dia que eu acho que é os Estados Unidos, porque lá também é um mercado que mais aberto, mais franco, né, com regras talvez mais transparentes. Acho a América Latina complicada. Você acha que descer para a Argentina, Uruguai é mais complicado? Não, eu acho que são locais que também jogam um pouco contra o pequeno empresário. São muitas normas e bloqueios e tem muita dificuldade. E às vezes também você vai fazer um negócio que não tem escala. Você tem potencial para poucas lojas, então você fica com um negócio, às vezes, que precisa encontrar... Mas tem a facilidade de você poder exportar daqui, você poder fazer franquia... Se essa parte tarifária... Sem ser master... Se essa parte Mercosul... Se isso tudo realmente funcionasse... ajudaria muito, mas o realmente funcionar... Eu acho que países como o Chile... Outro dia na Argentina você vendia, você não podia comprar o dólar para devolver para o seu país de origem. A Argentina já é mais complicado. Mas você vê, a Argentina é um mercado importante, né? Você vai dizer, vai no Chile, mas o Chile já é outra... Mas é um mercado muito aberto para marcas internacionais, o Peru, a Colômbia também. E a própria Argentina, tá na prateleira, é uma possibilidade. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui, hoje o que você avalia quando você escolhe um franqueado? O que é importante para você esse investidor ter? Quando você é um franqueador já, uma franquia madura, você tem uma... A gente faz sempre o que não mudou muito, a gente continua querendo saber se essa pessoa tem capacidade financeira de enfrentar um investimento, um período de maturação, se ela tem uma visão sobre o negócio alinhada com a visão que a gente tem na empresa. Você procura mais o gestor ou aquele cara que vai ficar no dia a dia, o operador do negócio? Ou funciona para os dois? Todo franqueador sonha com um mix, né? Os dois, né? Aquele cara que vai fazer a gestão e a operação. Mas às vezes aparece gente que já comprovou a capacidade de ter colaboradores e ele consegue se movimentar bem nas frentes de negócio que ele decidiu fazer. Aparece gente que não comprovadamente de sucesso, mas dizendo que vai se dedicar, o que sempre é bom quando você tem uma franquia fácil de ser passada, transmitida, treinada, etc. Então a gente é muito democrático, a gente pode pegar gente muito despreparada e treiná-la, ter um franqueado muito bom, funcionando em um período relativamente curto, quanto nós podemos ter uma loja administrável por um franqueado empresarial que tem mais de um negócio. E o nosso é
monitorável. Isso é bom. Isso é bom porque Abre as tem muito possibilidades, mercado né? para investidor, e você estando preparado, é o que você falou. Você vai pegar esse cara que pode crescer com a marca, etc. Em termos de pontos comerciais, você hoje já conhece todos os tipos de ponto. Me lembro lá atrás, aprendendo a entrar lá no Carrefour, no supermercado, você foi testando tudo. Quais são as melhores opções aí de ponto para casa do pão de queijo? A gente não pode. A gente tem hoje um posicionamento muito forte em aeroportos, que não é para principiantes, é um negócio muito específico, 24 horas, bastante desgastante e tal, mas a nossa loja tem uma aceitação muito grande do usuário de aeroporto, das empresas também concessionárias. Tá? A gente tem lojas excelentes em rodoviárias, a gente tem lojas nos principais shopping centers, sem dúvida nenhuma, sempre são top na lista. Os principais shopping centers significa aqueles que têm maturação comprovada, sucesso. Você não fica na praça de alimentação, né? Em geral, não. Em geral, não, né? Até por conta de ser uma loja de todo horário. Você funciona 24 horas. A gente precisa do pinga-pinga ao longo do dia todo, tal. Não tem aquela coisa da praça de alimentação que é hora de almoço, 2 horas para faturar, e depois o pessoal está atrás da proteína, carboidrato, ali, esse é outro jogo. Supermercados, eles mudaram muito, já foram áreas mais desejadas, acho que frequência em hipermercado caiu muito, permanência do consumidor lá dentro diminuiu muito, os mercadinhos de vizinhança, as padarias ocuparam bastante espaço, aquela loucura da compra mensal, tal. Então, hipermercado não está descartado, existe, cresce, faz loja, tal, mas não é um local muito fácil hoje em dia de você ficar. A loja de rua, ela também tem muitos desafios, principalmente imobiliários, quer dizer, contratos que tenham prazo, donos de imóveis que tenham uma visão profissional. Eu acho que a de rua é o maior desafio, né? Você tem problema de segurança, você tem problema de horário, mas sempre surgem oportunidades. Estacionamento, fluxo, mudanças surge uma ciclovia na frente da sua loja, tiram a zona azul, você tem tanta chance de alguma coisa dar errado. Deixa eu ir para um lado mais lúdico agora. Quando você começou lá atrás, você imaginava que hoje você ia estar nesse porte? Você sonhava com isso? Como era lá atrás sua visão? Em alguns aspectos eu achava até que eu podia estar maior. Acho que era um pouco de inocência, de achar que o mercado não ia ficar mais complexo, mais competitivo. Então década de 80, você imagina, quem vai fazer investimento numa fábrica, quem vai ter caminhão, quem vai fazer logística, a indústria era muito incipiente. Então você fala, bom, se eu ficar cercado de pouca gente tendo essa estrutura, o número de lojas pode ser bem maior. Tal. À medida que a concorrência aparece, ela aparece não só em alimentação, como ela aparece também em outros negócios. Hoje você vai numa feira de franquia, é uma coisa impressionante, a quantidade de segmentos, a quantidade de empresas brigando ali, disputando aquela família, com a sua poupança, com o seu tempo, com o seu coração. Então, não é fácil. Então, eu estou muito feliz com o tamanho, com a saúde que nós temos, quer dizer, franqueados que ganham dinheiro, a gente vai bem, tem perspectiva de crescer. Então, confesso que pensei que ia ser maior. Mas, ao mesmo tempo, vendo a competição que ter um lugar ao sol aqui, no nosso mercadinho aqui de Brasil, né, com todas essas surpresas que a gente tem o tempo inteiro aqui, tem que ficar muito satisfeito e ver perspectiva de... Né? E novos negócios, né? Você já andou namorando algumas ideias e tal.
a gente vê lá fora muitos franqueadores, aqui também no Brasil, que depois que cresceram acabam trazendo novas oportunidades de negócio depois que ele já está consolidado, porque aí ele usa aquela infraestrutura, experiência e know-how que ele tem para fazer outros negócios crescer. Eu não tive muito boa experiência com divisão da minha atenção. A gente tem sido monoteísta lá, nós estamos querendo rezar para um santo só. A minha experiência com mais de uma marca foi um pouco complicada, porque você tem que dividir atenção, verbas, talentos. Não é fácil. Eu respeito as empresas que são multimarca, mas é desafiador. Eu acho que é mais fácil eu amanhã acordar a divisão do supermercado que está dormindo, Sim. do que ou ir para o exterior, ainda com o meu projeto original, do também que concordo. falar que eu tenho que ter mais uma marca. Tal. Acho que não parece ser o nosso plano, não. Bom, muito bom. Bom, deixa eu perguntar para você agora, a gente está quase encerrando. Queria que você deixasse uma dica para alguém que está iniciando como franqueador. Senão de falar depois que passou tanto tempo é complicado, porque o que a gente repara hoje é que muitos que já são franqueadores estão num estágio, saíram do ponto zero, chegaram a determinado ponto 50, ponto 30, ponto 25, o que for, e a gente repara que é insuficiente, às vezes, para ter uma companhia profissional, rentável, saudável, etc. Então, aliás, nós fizemos uma pesquisa, só para embasar isso que você falou, a gente fez uma pesquisa de 12 anos e a gente comprovou que 75% dos franqueadores novos que entram no mercado não passam de 20 unidades. Então, isso, todo mundo fica... Tem muita gente que está preocupado com o franqueado. A mortalidade Falando maior é do franqueador. franqueador. Fala do franqueado, coitado do franqueado, tal, mas o franqueador pode ser um coitado também, né? Ele também pode perceber que passou 10 anos da vida dele tentando a todo custo atingir um determinado tamanho, e às vezes toda essa conjuntura de entrada de outros players, Está cada vez mais difícil. uma deterioração de margem, uma mudança de negócios. Então, é muito desafiador. Toda vez que o pessoal já falou sobre isso, né? Quando o cara fala, vou fazer franquia. Mas peraí, você está ganhando dinheiro ou você está pensando que você vai ganhar dinheiro quando você franquear? Né? Tem muito cara que fala assim, não, eu não estou ganhando, mas quando eu começar a franquear, né, o franquear abre um poço de consumo de recurso enorme, até o sujeito lá na frente ver resultado. Então, tem um pouco de enganação aí nesse negócio. Então, acho que o franqueador tem que estar forte financeiramente, mentalmente, tem que construir muito bem o seu plano de negócio, suas alianças, tem que ser ágil. E tem que investir num país que não ajuda você a ser muito ágil. Né? Tem que montar unidades próprias. Então, tem que ter um negócio forte, rentável, né? É bastante desafiador, não é muito fácil. Não. Eu achei muito inteligente da sua parte esse planejamento de ter uma loja com investimento menor para entrar em cidades menores. Aliás, a gente recebe muita pergunta aqui que vem de cidades querendo saber qual é a população mínima para eu poder montar a franquia tal. Por exemplo, a Casa Pão de Queijo, qual é a população? Então, eu acho que a existência de um centro que quebre a rotina do habitante lá é importante, o centro de compras. Porque aquela cidade típica que tem uma rua comercial, que você vai lá na Casa Bahia, tal, aquilo é frequentado nem sempre pela elite da cidade, não tem calçada,
não tem clima, é quente demais, frio demais, chove demais, não tem vaga de estacionar. Quer dizer, as cidades urbanas, o urbanismo meio Ruim. pobre. Aí, de repente, um cara fala assim, não, vou fazer um shopping com tanto de ABL, vai ter 200 lojinhas e tal. Naquele dia, quebra um ciclo. A pessoa se arruma, penteia o cabelo, chama a amiga, e Vai entra passear. naquele... Quando entra naquele centro de compra, ela começa a gastar o dinheiro, consumir, fora daquela rotininha que ela tinha lá. Então, não é habitante. Acho que tem que ter centro de compra. Se não tem centro de compra, vai ter um cafezinho lá na cidade, mas a tendência é de ser um cara local, às vezes muito bom, muito em ordem e tal, mas as marcas carregam impostos, carregam embalagens, carregam logística, carregam um monte de coisa que às vezes a economia local deixa no caixa daquele operador muito pouco dinheiro para ele ter esses luxos, vamos chamar assim. Então, tende a ficar um local que o restaurante de massa é local, tem 1 quilo, né? Aí começa a quebrar. Chegou o McDonald's, mas o McDonald's, quando ele chega com drive-thru, Lógico. né? 5 Chega metros de chegando. terreno, chega chegando. O cara vem de carro, anda 60 quilômetros para comer um hambúrguer. Uma cafeteria... Não dá pra fazer isso. Muito bom. Eu acho que foi muito bom tê-lo aqui. A gente espera que ver o pão de queijo ainda, não daqui a muitos anos, no exterior. Ele está preocupado porque a gente tem um escritório nos Estados Unidos, ele um não come pão sonho. de queijo lá. Eu vou te dar uma dica. Eu Tá acho que passando já que fome lá. você aprendeu... O mineiro tá passando fome. Já que você aprendeu a entrar aqui pelos aeroportos, e você tem razão, é um ponto, eu acho que excelente, eu acho que você devia tentar fazer a mesma coisa lá fora. Pelo menos quando ele chegar no aeroporto, tem lá um cafezinho A gente tá brasileiro, um pãozinho de A gente queijo. está construindo essa reputação e os convites já começaram. A gente uma hora vai chegar mesmo. Acho que o Legal. aeroporto pode ser uma porta de entrada, uma porta de saída, tudo vale para as duas Queria coisas. te parabenizar aí pelo tudo que você construiu e que continue aí esse grande sucesso e agradecer a sua presença aqui no nosso querido agradeço. programa Papo de Gostei, Negócio e gostei Franquia. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência Obrigado, de vocês amigos. mais uma vez. Valeu, gente. Até o próximo Papo de Negócio e Franquia, com mais um case de sucesso.